testemunho para dar muito forte que está acontecendo na minha vida. Eu recebi aqui desse altar, desde quando eu fiquei viúvo, que o Senhor ia ser meu esposo, queria me sustentar. Recebi palavras de que tinha papéis que Deus estava assinando, estava liberando, e realmente eu consegui entrei no INSS, consegui, agora todo mês eu consigo receber do INSS. Então Deus está me sustentando, tem sustentado a minha família. Mas eu quero dar um testemunho aqui, mas é muito forte, e eu quero que os irmãos tenham paciência comigo. Eu quero falar até o fim, que é muito forte mesmo. Eu vinha, desde quando eu comecei a frequentar aqui, eu vinha dizimando e não conseguia ofertar. E eu dava os dias e tirava a oferta, mas a oferta sempre não chegava ao altar, eu não entregava, eu não conseguia entregar. E eu ficava, Senhor, por que eu não conseguia entregar a minha oferta? E Deus usou a pastora, no dia que eu falei, Senhor, por que eu não consigo ofertar? Eu tiro a oferta, mas não consigo levar. E Deus usou a pastora e falou que quando você tem um problema, você tem uma mágoa, você está com o coração ferido, você não pode ofertar porque Deus não recebe. E nisso Deus me guardou. E umas 4 vezes aqui no altar eu recebi que Deus estava me curando essa tristeza do meu coração, tirando. Mas eu chegava aqui e falava, Deus, eu fui orar em casa e falava, Senhor, mas eu não estou triste, e ir embora. Porque eu choro por causa das coisas que Deus faz, da presença de Deus, eu choro mesmo. Eu falava, Senhor, não é tristeza, eu não estou triste, eu estou feliz com o que o Senhor está fazendo. E um dia eu cheguei em casa, fui orar, na hora de orar, eu falei, Senhor, que tristeza é essa? Eu não estou triste. O Senhor falou, você está, filha, mas eu estou tirando essa tristeza do coração. Mas eu não tenho essa tristeza. Comecei a conversar com Deus e Deus começou a me mostrar. Quando eu tinha 30 anos com meu esposo, ele me traiu. Começou a fazer um monte de coisa errada. A primeira coisa que ele fez errado, ele saiu da igreja. A gente tinha 10 anos que a gente ia para uma igreja, teve um dia que ele resolveu que não ia mais, dali começou tudo de errado. E ele me traiu. Só que foi assim, uma coisa assim, muito passageira. Por pouco tempo ele quis ir embora de casa e a gente teve uma conversa. E eu falei para ele por que ele estava fazendo aquilo comigo. Ele virou para mim e falou para mim, eu não gosto mais de você. E aquilo acabou comigo. A mulher, sabe, se destruiu com aquela palavra, porque eu era muito apaixonada por ele. E aquilo veio, mas aí ele foi embora, mas aí aconteceu uma situação das coisas que ele estava fazendo, ele foi preso, e a pessoa que estava com ele, aí ele foi embora de casa mesmo, ficou 2 dias, se Deus permitiu, nem foi muito tempo, foi só 2 dias, e foi preso. E a gente era casado mesmo, então quem pôde visitar ele fui eu como esposa, porque ele tinha certidão de casamento, todas essas coisas, não deixaram entrar outra pessoa. E eu continuei visitando ele. E aí a gente continuou juntos, depois ele saiu, a gente continuou junto, mas aquele eu não gosto mais de você ficou no meu coração. E aquilo ficou aquela mágoa. Só que quando ele foi preso, ele escreveu uma carta para mim pedindo perdão por tudo que ele tinha feito. E eu, para mim, ele ter sido preso, para mim, naquela hora, eu falei, bem feito. Sabe? Que era que ele estava pagando o que ele tinha feito comigo. Porque é assim que a gente pensa, a carne da gente quer, né? E foi esse o meu sentimento. Então ele escreveu uma carta para mim pedindo perdão. Mas foi uma carta muito, assim, com muito amor mesmo. Ele falou algumas coisas, pediu perdão e eu não recebi. E eu não aceitei. Eu mandei aquela carta de volta para ele, falei que ele tinha mandado aquele eu te amo para a pessoa errada. E foi de volta. E com isso, aí depois a gente continuou junto, eu fiquei visitando ele, ele saiu, a gente continuou junto, vivemos mais 10 anos, tivemos mais uma pequenininha Messinha, a Ciane. E aquele perdão dele não entrou no meu coração. E isso, gente, é muito triste, porque quando a gente não perdoa, a vida da gente não anda. Todas as vezes que ele virava para mim fazer um carinho, eu lembrava de todas aquelas coisas. Eu achava para mim que eu tinha perdoado, mas esse perdão não tinha saído. E eu estava conversando com o Senhor mostrando para mim. Eu falei para o Senhor assim, que a minha tristeza é porque ele tinha morrido e o perdão dele eu não recebi. Ele não tinha pedido perdão para mim. E Deus falou para mim, não, ele pediu perdão para você. Você que não deu. Eu falei, não, Senhor, ele não pediu. Não, ele pediu, filha. Quando eu falei, então, aonde que ele pediu perdão para mim? Daí Deus trouxe a minha memória aquela carta que ele me pediu perdão, e ele trouxe todos os momentos felizes que a gente teve desde o dia que a gente se casou. Porque a gente ficou casado, a gente ficou morando junto 1 ano e 8 meses, depois a gente já casou, nós batizamos na igreja, ficamos frequentando a igreja. Deus trouxe à minha memória tudo aquilo de bom que a gente tinha vivido. E assim eu recebi e vi assim com a minha alma. Aleluia. E eu pedi a Deus, porque eu não sentia aquilo. E depois eu comecei a sentir mesmo, porque eu fui muito amada e tenho filhas. E foi muito bom. Eu queria dizer assim, irmãos, e depois disso, depois que eu recebi, que Deus tratou comigo e limpou meu coração, mudou totalmente o meu jeito de ver tudo, sabe? Tudo
consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo ver, eu queria falar para vocês, gente, se você magoar alguém, se você recebeu, vá lá, pede perdão, faz o que você tem que fazer enquanto você pode, enquanto a vida, porque depois que morre, não tem mais jeito. E depois que aconteceu isso, que Deus liberou a minha vida financeira, que eu já ofertei na casa do seu cuidado, e eu queria